Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. E o tema desta noite é as promessas de Deus. E o texto é de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Muito bem, a proposta de hoje de falar sobre promessas de Deus, e especificamente da palavra que ele empenha e que ele vela para cumprir, ela nos lembra que Deus só faz promessas porque ele tem desejos para cumprir. E a maior parte das promessas ditadas por Deus ao longo das eras, das quais nós temos os registros na Bíblia Sagrada, elas têm relação direta com a humanidade, não somente no sentido de nos levar para uma maturidade, não somente física, mas espiritual, mas também para nos levar ao conhecimento de uma evolução espiritual, porque ele deseja nos ter perto dele. Prova disso é que eu e você somos instados, não somente pela palavra, mas também somos instados pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, que o busquemos de todo o nosso coração. E aí surge uma pergunta: pastor, eu busco a Deus para ele se revelar a mim? Eu busco a Deus para que ele conheça o que está no meu coração? Eu busco a Deus para que ele saiba quais os meus propósitos? Eu busco a Deus para que ele cumpra os meus desejos? Na verdade, eu fiz uma pergunta com várias subperguntas, né? Na verdade, você busca a Deus tão somente para adequar o seu coração, para alinhar o seu coração à vontade dele. Ele já te conhece, ele já sabe quais os teus planos, ele sabe qual é o desejo maior do teu coração, ele sabe dos meus e dos teus pecados mais íntimos, inclusive aqueles que nós nem recordamos que pecamos. Por isso que o salmista diz: Senhor, perdoa até mesmo daqueles pecados que me são ocultos. Então, precisa ficar claro entre nós, ele sabe tudo. Deus conhece tudo sobre nós, até porque a parte vivente, a parte pensante, a parte racional e, por que não dizer, a própria parte espiritual, que é a nossa constituição que nos faz diferenciados dos animais, é dele, veio dele. Então, imagine você, se eu der para você um dos meus livros, e de repente você pega o meu livro que eu escrevi, vai para um púlpito, ou para uma rádio, ou para uma rede social, e diz: lá no livro do Sérgio está escrito assim e assim.
eu vou lá e vou dizer, opa, calma lá, no meu livro não está escrito isso. Você vai dizer, não, porque está escrito assim. Não, calma. Eu escrevi esse livro. Esse livro saiu daqui de dentro, da minha cabeça e do meu coração. Portanto, você que está apenas lendo, interpretando, você não pode dizer que sabe mais do meu livro do que eu. Da mesma forma, Deus, quando se dirige para mim e para você, Ele diz, as tuas palavras podem ser palavras dirigidas para o norte, mas eu te conheço e sei que o teu coração está para o sul. Você fala uma coisa, mas vive outra, fala uma coisa, mas pensa outra. Então, calma lá, devagar, com andor que o santo é de barro, porque eu sou Deus acima de todas as coisas. Então, quando Deus faz promessa, o primeiro ponto da nossa proposta de hoje, que está escrito um convite de Deus, um convite, uma promessa, em Isaías 55 você vai ter um convite de Deus para Israel desfrutar de grandes bênçãos. Aliás, deixa eu dizer para você, principalmente para quem toma aleatoriamente um versículo, principalmente do Antigo Testamento, para citá-lo e dele fazer uma retórica para justificar uma ideia, um pensamento, tenha cuidado, porque grande, se não a maioria esmagadora das promessas do Antigo Testamento dizem respeito a Israel. Até onde eu saiba, tirando um aqui, nós não temos nenhum descendente de judeus aqui entre nós, que seja puramente da descendência judaica. Então as promessas são lá para Israel, inclusive muitas delas se findaram, convergiram no Messias, nele se cumpriu a plenitude dos tempos. Lembra de Gálatas 4:4? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então as promessas, elas convergem no Messias, e é o Messias que vai trazer uma nova era de promessas. Mas precisa ficar claro entre nós que normalmente, assim como era para Israel, as promessas para a igreja, agora feita por Jesus, a partir do seu ensinamento no Sermão do Monte, e depois ampliada para os seus discípulos de modo particular, na sua maioria, e aberta e aplicada para os gentios através dos ensinos de Paulo, de Pedro, de Tiago, e por que não dizer também de João e outros apóstolos, você vai perceber que Deus sempre trabalha, ou na maioria das vezes, trabalha com promessas condicionais. E isso para lembrar-nos que o direito tem a contrapartida do dever. Então hoje, eu já falei isso em outras ocasiões, hoje nós vivemos a era do direito. Todo mundo quer ter direito. Direito das crianças, direito dos adolescentes, direito dos idosos, direito dos trabalhadores, direito dos grupos étnicos, direito dos grupos de gênero, direito. E se esquecem que o direito tem a contrapartida do dever. É como eu chegar no supermercado. Supermercado é o quê? Um grande estabelecimento comercial que está ali desejoso de fornecer alimentos, gêneros de utensílio para casa, gêneros de limpeza, enfim, o dono do supermercado, os funcionários do supermercado, no horário que o mercado funciona, querem dar para você os alimentos. É seu direito ir lá, entrar no mercado e pegar os alimentos que você desejar na quantidade que estiver disponível. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas a contrapartida do direito é o dever. Ao sair com os alimentos, você tem que passar por um estreito corredor do Vale da Sombra da Morte, aonde o seu cartão de crédito, o seu Pix ou o seu dinheiro será pedido em contrapartida ao direito de levar o alimento. Você entende as promessas de Deus, como elas funcionam? Lógico,
nós vamos perceber que há promessas de Deus, inclusive o ponto 2, que fala sobre promessas e seus fundamentos. A Bíblia Sagrada vai nos dar a ideia de que existem promessas que são incondicionais. Deus determinou e fez. E há um exemplo muito bacana, parece-me que é lá pelo capítulo 17 de Gênesis, alguma coisa assim, quando Deus resolve repetir para Abraão, porque estava talvez ficando vago na mente de Abraão, aquele Abraão que saiu lá de Ur dos Caldeus, que veio cheio de vontade de ver Deus cumprir promessas da vida dele, fazer a sua descendência próspera e numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia e tal, e coisas aconteceram ao longo do caminho que a fé de Abraão foi diminuindo. Isso acontece com você e comigo. Começamos as nossas jornadas lá no nosso início de fé, hiper motivados, com vontade de ir muito longe, de fazer muita coisa, mas à medida que coisas acontecem, nós vamos arrefecendo, nós vamos esfriando, nós vamos nos cansando. E de tempos em tempos, e por isso eu gosto, e aí entra o valor não somente de uma boa pregação dirigida e revelada por Deus, mas também o valor de um bom profeta dentro da igreja. Não um profeta que promete o óbvio, não um profeta que massageia ego, não um profeta que enche a barriga de feijão e sai tendo visões, não um profeta que dorme 14 horas por dia e tem muito sonho, não. Um profeta que tenha Deus na vida, que tenha a revelação do céu, que saiba que Deus está através dele falando. Esse profeta que vem e não te fala o óbvio, mas te dá direção dizendo: eu sei como é que está a tua realidade, eu sei como é que está a tua vida, eu sei como é que está o nível aí do teu tanque de combustível, eu vou encher o teu tanque agora. E aí você vê o resultado naturalmente. Esse tipo é bem-vindo entre nós, né? Tem o tipo de profeta que o apóstolo Paulo diz: quero que todos profetizeis para que todos aprendais, mas esse é no nível da infância espiritual. Mas nós estamos hoje num culto de terça-feira, de ensino, e eu não vejo mais crianças espirituais, não aqui hoje. As temos lá num culto de quinta-feira, talvez, visitantes. Temos no domingo à noite, quando os turistas, os agentes secretos, os visitantes aparecem por aqui. Aí nós temos as crianças espirituais. Mas hoje aqui não temos crianças espirituais. Não queremos aquele nível de profeta que todos profetizem para aprender. Nós aprendemos, somos maduros, somos já treinados no Evangelho, conhecemos as verdades. Então, quando falamos de promessa incondicional, nós estamos falando de um Deus que fala que vai fazer e faz.